Olá, estamos iniciando mais um episódio do nosso Zapcast e como, esse mês de novembro, a gente está dentro ainda da temática do Novembro Azul, trouxemos hoje mais um convidado para falar, para trazendo aqui informações, essa conscientização que a gente acha tão importante e é o nosso intuito aqui com o Zapcast, está trazendo essas informações, está trazendo uma informação de qualidade com um profissional da área. Já já ele vai se apresentar. Antes eu queria convidar você que ainda não conhece a ZapMed, que é a nossa assinatura de telemedicina, para estar acessando o nosso site, zapmed.com, entrando nas nossas redes sociais, conhecendo ali os nossos planos. A gente oferece hoje uma assinatura de telemedicina com um valor super acessível, onde o nosso beneficiário ele tem ali consultas limitadas, 24 horas por dia, com o médico por videochamada, tem desconto em medicamentos, desconto em exames, um clube de benefícios muito amplo. Então, você que ainda não conhece, acessa lá, dá uma olhadinha. Mas vamos para o conteúdo. Hoje a gente está aqui com o Dr. André Luiz Mendes Nogueira, ele que é urologista, tem um vasto currículo aqui. Tá aqui em plena sexta-feira, né, doutor? Podia estar fazendo várias outras coisas, esse horário, mas aceitou o nosso convite. Queria te agradecer já de antemão por estar aceitando o nosso convite para falar sobre esse assunto tão importante. E, por favor, se apresente aí. Tá ótimo. Eu que, em primeira mão, gostaria de agradecer o convite por vocês, né? É muito importante estar influenciando e falando verdades aqui para a população. É que muitas vezes o conteúdo que é gerido na internet não é um conteúdo satisfatório, né? E esse momento, esse podcast que vocês promovem, quero parabenizar, porque contando relevância, promovendo informação de qualidade. Meu nome é André Luiz Mendes Nogueira, né? Eu sou uroncologista, cirurgião robótico, e estou aqui hoje para poder esclarecer as dúvidas e ajudar a população masculina e a relembrar sobre a relevância do Novembro Azul. Um pouquinho mais da minha formação, né, já que foi citado, eu não decidi fazer urologia do nada, né? A urologia me chamou a atenção muito pelo fato de poder ajudar as pessoas. Eu acho que os pacientes oncológicos precisam de humanização e precisam daquele cuidado. Não é só um atendimento rápido e fugaz, né? Ele precisa ser explicado. E eles são muito gratos quando você consegue fazer o diagnóstico, fazer a cura. E eu percebi nessa gratidão o porquê de eu estar na medicina e poder ajudar esses pacientes. E aí, em 2019, né, prestei a prova em Barretos e resolvi mudar um pouco a minha vida, né, ficar um ano lá, tentar aprender tudo que aquele hospital, que é o Hospital do Câncer de Barretos, pode fornecer em questão de ensino, humanização e lição de vida. Não é fácil fazer esse fellow, né, que é uma especialização. Você precisa fazer uma prova e estudar bastante concorrido, mas Deus quis que eu fizesse experiência e hoje estou aqui para tentar ajudar os pacientes aí de Goiânia e também trazer informações relevantes e científicas para a população. Bacana. Queria já começar com a primeira pergunta e introduzindo, o assunto principal aqui do nosso episódio, né? Querendo ouvir primeiro assim, a sua opinião sobre a importância dessa conscientização, né, do Novembro Azul, desse tema do câncer de próstata, e porque, né, qual que é a sua visão em relação a esse tema, que ainda é um tabu para a maioria dos homens, né? Como que o senhor enxerga isso? Bom, isso é muito importante. Isso começou tudo numa brincadeira de pessoas australianas que queriam chamar a atenção para a conscientização da saúde masculina, que era meio deixada de lado. Então, um grupo de pessoas que montaram um movimento chamado Movember, na Austrália, em 2003, começou a deixar os bigodes ficarem crescidos para justificar, assim, para chamar a atenção e conscientizar a população. E daí isso começou a espalhar no mundo. Aqui no Brasil, o Instituto Lado a Lado pela Vida abraçou essa causa e pegou como carro-chefe o câncer de próstata, para chamar a atenção do homem, porque o câncer de próstata ele é um câncer que deixa sequelas no tratamento e principalmente toca
o homem, que é a parte da função erétil. Então, essa campanha cresceu mundialmente. Hoje se comemora o Novembro Azul, numa parte, se a gente pode falar, uma grande parte do mundo. E, coincidentemente, com o dia 17 de novembro, que é o dia de conscientização mundial do câncer de próstata. Então, eu vejo essa campanha uma forma muito relevante para a população masculina, que ainda é bem preconceituosa em relação ao médico, ao toque. Vem melhorando muito, mas a gente percebe que a mulher se cuida mais. Tanto que nos dados estatísticos a mulher vive 7 anos a mais que os homens, né? Então, eu vejo esse momento da campanha, esse momento de estar aqui falando para vocês, em que o conteúdo vai ser disponibilizado, né, para a população, uma forma muito relevante de poder estimular os homens a cuidar mais de sua saúde. Entendi. E doutor, e nesse mês de novembro, né, você também faz atendimento, né, faz procedimentos, de fato aumenta a procura nesse novembro? E se sim, né, se realmente acontece, e como, né, você vê que nos outros meses poderia ser também essa conscientização? De fato, realmente nesse mês, até pelos estímulos que há, né, e também das empresas, há um aumento da procura pelos homens para fazer o check-up e tudo mais. Até aqueles que, eu esqueci de ir no médico fazer, ele relembrou, pelas campanhas eu tenho que ir lá fazer. Dá resultado Dá resultado, aumenta. Mas o resultado ele precisa permanecer, né? Eu acho que o que fica da campanha é a conscientização ao longo do ano também. Mas, de fato, o mês de novembro é um mês mais corrido para todo mundo, todos os urologistas, né? E muito relevante para os homens que vão procurar os urologistas. Então, assim, para nós urologistas aumenta o trabalho. Isso é bom, é legal, porque você vê a campanha tendo influência, você vê a população procurando. E com o tempo, vivendo os novembros aí pelo passado, você vê que a procura vem aumentando mais. Então, assim, o homem você vê um homem mais preocupado com a sua saúde hoje no dia a dia. Bacana. E, assim, você tem dados em relação ao câncer de próstata, se vem aumentando? Qual que é o enredo desse problema, né? Que é um dos tipos de câncer que mais acomete no caso do homem. O nível de conscientização vem aumentando, porém, o câncer em si, né? Quais são os dados hoje que a gente tem em relação a isso? O câncer de próstata ele é o segundo câncer que mais acomete o homem no geral. Só perde para o câncer de pele, não melanoma, que é o câncer mais comum. Então, se a gente for pegar de uma maneira prática, realmente é o câncer que mais afeta o homem nesse sentido, né? Ele também é o segundo que mais mata. Ele só perde em termos de matar para o câncer de pulmão e ele é o segundo que também afeta, no geral, na saúde do homem, para as doenças, ele só perde para as doenças cardiovasculares. Então, é um câncer com grande relevância na saúde pública, né? E o INCA estimou para os próximos 3 anos um aumento de 71 mil novos casos a cada ano entre 2023 a 2025. Então, é uma doença que tem incidência bastante significativa. Qual que seria o principal fator para essa estimativa de aumento? Tem algum... Geralmente é a genética. A genética, nós estamos avançando muito em termos de tratamento, mas o que a gente percebe em termos de fatores de risco, assim, obesidade, falta de atividade física, vida estressante, má alimentação, mas o principal fator de risco para o câncer de próstata é a genética. Então, é importante se cuidar, fazer uma avaliação no urologista, porque às vezes você tem uma doença silenciosa e vai te afetar futuramente. Fazendo um diagnóstico precoce, é possível cura em mais de 90%. Entendi. E no caso, o câncer de próstata parece que não tem muito, assim, não indica, né? Quando sintomas. Indica, que parece que já está mais avançado, né? De fato é assim mesmo? Exatamente. O câncer de próstata, a próstata é uma glândula muito pequena que fica entre a bexiga ali e o pênis e onde passa a uretra, que é o canal que sai da bexiga e vai lá até o pênis.
Geralmente, os cânceres, eles dão mais nódulos na periferia da próstata. Por isso que nós, homens, somos estimulados a fazer o toque. Por ali você consegue fazer a avaliação do toque. Mas ele no começo, quando esse nódulo não chega a apertar o canal da urina. Então, ele não dá sintoma, ele não chega a sangrar. Quando ele vai ter algum sintoma, que é dor para urinar, aumento da frequência urinária, em casos dramáticos, até dificuldade para evacuar, porque pode, pela compressão ali do nódulo, afetar o reto, né, a parte final do intestino, dor ósseas, aí o sinal já é bem alarmante. Por isso eu acho que a importância, e a Sociedade Brasileira de Urologia, ela estimula o rastreio, campanhas de rastreio, estímulos ao homem para ir urologista, para identificar esse câncer, porque quanto mais cedo você identifica, maiores são as chances de curas, e já tem estudos provando isso. Os Estados Unidos, se eu não me engano, uns 5 anos atrás, ele soltou uma nota, porque lá a medicina é diferente da nossa, né? Tem médicos que fazem essas avaliações de rastreio de PSA que não são urologistas, são médicos da família. Então, o primeiro contato que o paciente tem, às vezes, é um médico generalista. E ele vai lá e pede um PSA para o cara, e é assim, o PSA está normal, mas às vezes não faz um toque e tudo. E aí, os Estados Unidos, através do US Task Force, emitiu uma nota relatando que não era necessário fazer campanhas de rastreio. Resultado disso, em 2, 3 anos, aumentou o número de pacientes com metástases. Eles voltaram atrás, não indicando campanhas de rastreio, mas pedindo uma avaliação com maior cuidado em relação àquele paciente que era um possível candidato, avaliando fatores de riscos, avaliando a idade, um possível candidato a ter câncer de próstata, não fazendo um screening geral. Só que aqui no Brasil a gente já tem uma visão, a gente já segue uma outra metodologia. A Sociedade Brasileira endossa essas campanhas e estimula. Por quê? Para evitar muito a questão do risco de ter doença metastática. Tá, só para a gente entender, o que é o PSA? Sim. O PSA é o principal marcador para identificar o câncer de próstata. Ele é barato, é dosado pelo sangue, é uma proteína que a próstata produz. Somente um exame de sangue. É um exame de sangue. Somente a próstata produz. Ele é um marcador que a gente fala do oncológico, do câncer de próstata, mas ele não é específico, é um câncer específico, ou seja, ele não altera só em casos de câncer, ele altera em crescimento de próstata, ele altera em inflamações prostáticas também. Então, assim, precisa da interpretação do médico para juntar os dados e fazer junto com o toque retal, que é a avaliação, o exame da próstata, para discernir se esse paciente vai para uma biópsia, se ele vai fazer só uma vigilância, né? Isso está tudo bem. Já vamos voltar nesse tema. Eu queria só para a gente ter uma linha de raciocínio assim, um pouco mais lógica, eu queria entrar um pouco justamente no papel do urologista, né, em relação ao diagnóstico, à orientação dos pacientes, ao tratamento. Então, assim, entendendo essa lógica, o que a gente pode falar para os nossos ouvintes em relação a procurar um urologista? Desde assim, a partir de que idade que eu já tenho que me preocupar com isso? Como que é o papel do urologista nessa orientação, nesse diagnóstico? Para a gente chegar depois, voltar nesse assunto do tão temido exames, né? Os exames para diagnosticar. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela até endossa que os homens, a partir da adolescência, já vão ao urologista para ter os hábitos, igual as mulheres vão quando menstruam, fazer as avaliações, orientações de doenças sexualmente transmissíveis, avaliação de fertilidade. Mas especificamente para partes de doenças prostáticas, é recomendável que o homem vá a partir dos 40 anos, para começar a fazer esse check-up, avaliação da saúde, ver crescimento de próstata. Agora, especificamente para o câncer de próstata, aqui nós somos indicados a ir ao urologista a partir dos 45 anos, quem tem parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de próstata, isso está aí pai, tio, irmão ou avô, né? Ou são pessoas negras, tá? Então, os negros têm maior risco de ter câncer de próstata. Tirando esses fatores de risco, a população em geral, a partir de 50 anos, para iniciar esse screening, só o screening de câncer de próstata. Agora, é recomendável que as pessoas, os homens, né,
começa a ter o hábito de ir já desde os 40, né? E também desde a adolescência. Inclusive, vamos até abranger um pouco mais isso, né? Porque a mulher, ela vai ao ginecologista desde, né, Isso, a até adolescência. E quando vai iniciar até a vida sexual também. Isso já é padrão. Falando assim, a nível de Brasil, isso é o que acontece. E os homens, de fato, não têm esse costume. Exato. Né? A gente não faz um acompanhamento com o urologista. Então, além do câncer de próstata, assim, qual que é o principal papel ali do urologista para a gente entender como homem, o que eu preciso procurar, qual que é a importância disso de forma geral até. E muitos não vão até por vergonha, né? Mas, assim, eu vejo o papel do urologista muito importante e a Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem endossado campanhas para que o homem vá mais cedo ao urologista, justamente para ver isso aí. E, assim, para ensinar que a gente tem muitas doenças sexualmente transmissíveis, muitas pacientes, eles não vão ao médico por receio de ter algum diagnóstico ruim. Eles só vão, às vezes, quando ele já tem um quadro de gonorreia instalado ou quando tem um HIV positivo, ou quando estão com dificuldade de engravidar, e muitas as esposas que fazem eles irem. Então, eu acho que é importante nós, urologistas, sempre ratificar isso, a importância de estar indo desde a adolescência, que aí você já consegue fazer uma orientação desde lá, do início da vida sexual dele, e o urologista é o médico do homem. É a primeira entrada, às vezes, para muita gente, na área médica, né? Então, o primeiro médico que o homem, às vezes, vai procurar é o urologista. Então, eu vejo um papel fundamental. Sem dúvida. E aí, já falando, né, voltando para o tema do diagnóstico, o senhor orientou em relação à idade, né, quando que, de fato, mais voltado especificamente para o câncer de próstata, o ideal de estar procurando. E aí, como que geralmente funciona esse processo? O paciente, às vezes, nem vem com alguma queixa, né? Às vezes, ele está vindo por aquela consulta ali de rotina, que já está numa idade indicativa para isso. E aí, geralmente, mais orientação no início, já se pede algum tipo de exame, né? Quando que o exame do toque é indicado, ou o PSA que você comentou, né, na pergunta anterior, como é que funciona essa dinâmica? Então, quando o médico, o urologista vai, o paciente, né, vai ao urologista, a gente indaga uma série de questões para ele para avaliar como é que anda a saúde, se ele faz prática de atividade física, se ele fuma, se ele tem filhos ou tem dificuldade para ter filhos, né? A gente inicia essa abordagem inicial. Eles vão muito também preocupados com a próstata, né? Então, assim, muitos vão sem sintomas, mas uma grande maioria vai com sintomas, né? Que às vezes fala, já estou começando a ficar ruim para urinar, parece que estou urinando muito ali na cueca depois de terminar o ato miccional. Então, a gente lança a mão de alguns exames, né? Específicos para próstatas, mas também exames laboratoriais para fazer um check-up geral da sua saúde. Dentro desses exames, a gente faz uma avaliação com hemograma, um perfil lipídico, avaliação da glicemia para ver se não tem diabetes, avaliação dos hormônios, né? Principalmente a partir dos 40 anos, a gente tem uma tendência a ter uma queda no principal hormônio nosso, né, masculino, que é a testosterona. E além disso, a gente solicita o PSA, que é o exame de rastreio para o câncer de próstata, e pelo menos um exame de imagem, um ultrassom para ver o tamanho da próstata, associado também um exame de sangue para avaliação da função renal. Porque se a próstata dá problema, o que vai afetar vai ser lá atrás, vai ser bexiga, vai ser rim. É como se a gente fosse pensar num mecanismo de cano, né? Você tem a caixa d'água, eu costumo brincar, caixa d'água é o rim. Se ela transborda, é sinal de problema. Então, a urina produzida lá, ela precisa descer por um cano, que é o ureter, que sai do rim, vai até a bexiga, a entrada, e dali da bexiga, por um mecanismo complexo neurológico, ao esvaziamento da bexiga e o armazenamento de urina. Se você tem um ponto de obstrução na saída da bexiga, que é a próstata, obviamente todo o sistema urinário ele vai ter um comprometimento. Por isso é importante. E muitas vezes isso é silencioso. Quando vai dar algum sinal, você já tem uma bexiga já danificada, você tem uma lesão renal, seu rim já está funcionando com grau de deficiência. Então, tudo isso faz parte. Acaba acarretando outros problemas. Exato. Bacana. E, assim, como a pandemia, ela nos ensinou
várias coisas, mas eu acredito que na área da medicina evoluiu muito bem, né? Então, inclusive, a questão da telemedicina hoje, que a gente, né, empreende aí com a ZapMed, a gente viu que é uma mudança de comportamento também, que as pessoas entenderam que ela funciona, né, de fato funciona, tem em diversas áreas, pensando no tratamento, na prevenção, o que você vê também como benefício da telemedicina nesse ponto? Eu acho que a medicina ela está passando por uma revolução muito grande na era digital, né? Então, assim, é um mecanismo muito importante. A gente vive uma vida muito corrida, né? Às vezes sem tempo, às vezes sentar, de ir ao médico, o trânsito. E eu acho um espaço muito importante para ajudar aquelas pessoas que às vezes não têm tempo. Que isso é um dos cenários que os homens mais alegam para não ir ao médico, porque eu tenho trabalho, porque eu não tenho como. E a telemedicina ela veio ocupar esse foco. É óbvio que eu acho que o exame físico é muito importante, mas às vezes se você já faz uma consulta de telemedicina, já expressa os seus sintomas, você acaba ganhando tempo e você vai fazer o exame físico com o médico na hora certa, adequada, né? Você já ganha tempo na coleta dos exames. Então, assim, além da telemedicina, questão das plataformas digitais, né, de redes sociais também, é outro foco que o médico também está começando a ter que aprender a lidar, né? Se já não aprendeu, já está atrasado. Então, é um cenário também, essa comunicação entre médico e paciente aumentou muito. Então, eu vejo esse espaço aí muito bem sendo ocupado hoje na medicina. Bacana. Falando em prevenção, você comentou, né, sobre alguns temas aqui, mas queria voltar até para deixar isso, ressaltar um pouco mais. O que na sua visão, doutor, seria indicativos, né, dicas, né, de saúde, enfim, de forma de vida, de alimentação, o que hoje, na sua visão, e acompanhando vários casos aí, você indica como sendo, de fato, uma dica para essa prevenção, ou até mesmo para que em um possível diagnóstico de câncer de próstata, tenha uma chance de ter um tratamento ali melhor, essa questão da qualidade de vida ali. O bem-estar social, minha opinião, é tudo. E o que é esse bem-estar social? Ele envolve saúde mental, saúde física, e saúde orgânica. A gente consegue, na minha opinião, esses 3 pilares através de ser feliz, ter disposição do dia a dia, uma mente saudável, e através de práticas de atividade física e uma alimentação saudável. Acho que eu costumo brincar, às vezes, muitas das doenças começam pela boca. Uma alimentação desregrada, rica em frituras, né, gorduras, enlatados, isso vai gerando uma série de potenciais cancerígenos para o nosso organismo. E já foi mais do que provado que a atividade física é fundamental, tanto na prevenção do câncer, e atualmente nós ganhamos mais um fator de risco para o câncer de próstata comprovado, a obesidade. Então, você ter uma vida saudável, baseando em atividade física, alimentação adequada, fazendo o que você mais gosta também, porque a felicidade é um dos fatores relevantes, principalmente no tratamento. Eu costumo falar para os pacientes que têm o diagnóstico do câncer, é uma nova etapa, mas a gente precisa de você junto comigo para você tratar. Não adianta, aquela pessoa que fica triste, se entrega para a doença, ela não vence, ela vai embora mais rápido. Ao passo que aquele paciente que está firme no propósito de tratar, é um paciente que se enche de boas energias, as coisas parecem que vão fluindo melhor. Então, resumindo, né, só para te colocar, para você ter uma qualidade de prevenção em relação a essas doenças em gerais e até o câncer de próstata, eu acho que exercício físico fundamental, alimentação, buscar todos os que você gosta de fazer realmente, né? E tá sempre cuidando da saúde mental também. Eu acho que é relevante isso como um fator de proteção nos dias de hoje para o câncer de próstata. Não só para o câncer de próstata, né? Geral, né? De forma geral, mas a gente percebe aqui que para vários tipos de câncer, né? A gente recebeu aqui no mês passado uma outra convidada falando sobre o Outubro Rosa, né? O câncer de mama, e também isso é um fator importante que hoje a gente às vezes fica muito negligente, né? O senhor falou de tratamento também.
E aí, ok, né? O paciente foi lá, fez a consulta, vem com alguma queixa, o senhor vai pedir ali os exames, vai fazer a realização dos exames. Esse paciente teve alguma indicação, houve alguma alteração nesses exames. Como é que funciona a partir daí? São pedidos outros tipos de exame, uma biópsia, identificou que ele está ali com tumor. Quando que isso é indicativo de cirurgia? Quais são os possíveis tratamentos a partir desse diagnóstico? Muito pertinente a sua pergunta, Samuel. Realmente é assim. O paciente ele chega, tem uma alteração do PSA através dos exames de rastreio associado ao toque. Nós fazemos uma solicitação de uma ressonância para estudar melhor. E hoje já está provado que a ressonância é um excelente exame, mais potente que o toque nesse cenário. Mas, tratando de saúde pública, você não pode pedir ressonância para todo mundo, senão não há dinheiro que resista a isso. A conta não fecha. A conta não fecha. E aí a gente vai identificar se realmente tem alguma lesão na ressonância associada ao PSA, se esse paciente vai para uma biópsia. Fazendo a biópsia, o próximo estágio, e sendo positivo essa biópsia, é graduar o tipo de câncer histológico, a classificação dele, que vai de 1 até 5, o grau histológico, isso determina maior agressividade, menos agressividade, e localizar e fazer os exames de estadiamento. Avaliar se esse câncer está localizado somente na próstata, ou se ele já começou a querer sair da cápsula prostática e pegar os outros órgãos próximos, ou se esse câncer já deu algum tipo de metástase para outros órgãos. E aí a conversa muda. São vários estágios, né? E aí temos vários tratamentos, né? A medicina nessa área evoluiu muito, tanto em termos de diagnósticos por imagens, como por tratamentos, né? Que eu acho que é um tema que a gente pode discorrer bem aqui de tratamento. É bem esse cenário, esse é o quadro de um paciente que chega para a gente no consultório dia a dia. Eu acho que é questão do tratamento mesmo. Então, você falou de alguns estágios de tratamento, do mais simples ao mais complexo, só para a gente entender um pouquinho, e até para tirar um pouco desse medo também, né? Você falou no início que dependendo do estágio no qual o câncer é diagnosticado, e por isso que a gente bate muito na tecla da prevenção, quanto antes diagnosticado, maior a efetividade do tratamento. Você falou que chega a ser 90%, né? É uma efetividade significativa. Mas falando em si, né, do tratamento, quais são as principais linhas de tratamento? Precisa fazer, né, um acompanhamento mais restrito? Como é que funciona o tratamento no caso do câncer de próstata? O câncer de próstata, a gente mexe com muito a parte, vamos dizer assim, a sexualidade muito intensa do homem, né? Que é a disfunção erétil, às vezes a perda da urina. Isso é algo que a gente tem que botar muito na balança em indicar o tipo de tratamento. Nós temos tratamento em relação ao câncer de próstata, cirurgia, radioterapia, em alguns casos fazer só o bloqueio hormonal, que é você cortar a testosterona, e em alguns casos você faz a vigilância somente. O câncer de próstata é uma neoplasia que ela não evolui de forma muito rápida, diferente de um câncer de vesícula, de pâncreas, e algumas linhagens vão matar o paciente mais rápido, a grande maioria vai demorar para evoluir, vai demorar para causar problemas para o paciente. E é aí que cabe toda a interpretação do médico, né? Hoje, o grande carro-chefe na evolução desse tratamento do câncer de próstata, principalmente na cirurgia, é a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, ela tem um custo elevado, ela veio dos Estados Unidos já há mais de 10 anos, sendo usada lá. No Brasil, a gente tem um pouco menos de tempo em relação a isso. E ela, principalmente, tenta amenizar as sequelas do tratamento do câncer de próstata, que no passado é muito alta, né? A questão da perda de ereção e a questão da incontinência urinária, que eu acho que é um grande entrave para os homens tratar o câncer de próstata, né? E na radioterapia a gente também teve evolução das máquinas de radioterapia com menores efeitos adversos, né? Mas ainda é um grande tabu em relação a isso, porque quando você vai mexer com a próstata,
realmente pode ser que dê tudo certo, mas também pode ser que dê tudo errado. Depende muito da anatomia do paciente, de como o paciente se cuidou, né? Se você vai... É bem diferente. Um paciente que é obeso, ele não tem a mesma capacidade de recuperação de um paciente magro, da função sexual e da função urinária, né? Questão da continência. Tudo isso influencia, né? Influencia bastante. Perfeito. Bacana. Acho que... Bom, Alguma coisa? a gente, assim, fez um apanhado geral sobre o tema, né? Hoje a gente tirou para estar trazendo aqui profissionais da área. Você trouxe aqui informações extremamente relevantes. Eu queria te dar mais uma oportunidade para estar falando para os nossos ouvintes, seguidores, o que na sua opinião é de fato assim, mais importante, né? Tá chamando essas pessoas para essa conscientização, a importância da prevenção, né? Dessa quebra de tabu, né? O quanto antes a gente conseguir identificar, mais chances a gente tem de tratamento. Então, eu queria deixar aí uma palavra final para você estar trazendo aí de informações. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é assim, às vezes o medo afasta muito a gente de querer saber alguma coisa, né? Ou de progredir na vida, né? De fato, esse medo ele é relevante, não dá para tirar isso, né? Mas é muito pior você ter um diagnóstico avançado, em que você vai escutar algum médico falar, não tem mais o que fazer, seu tratamento vai ser paliativo, e aí você vai ter alguns anos de vida, ou até meses, né? Do que você ter uma notícia de um médico, olha, o câncer está aqui, mas é possível de cura, é possível de ter um tratamento só feito, com menos sequela. Então, isso é um fator motivador para os homens irem fazer esses screenings de próstata e avaliar. Outro cenário que eu gostaria de deixar o recado é que as pessoas precisam saber que o corpo humano é o seu bem maior. Sem saúde, a gente viu na pandemia, nós não somos ninguém. Pode ter o dinheiro que for, não tem vaga para o hospital, como teve na pandemia, morreu todo mundo. Então, acho que é importante se olhar para você, ver se você está saudável, se você tem tempo para lazer, se você tem para atividade física, se a saúde mental está boa, e se preocupar muito com a sua saúde, que esse é o pilar do bem maior. E se você não tiver saúde, você é homem, você que muitas vezes é o suporte da sua família, às vezes você não vai conseguir ver sua filha crescer, outras situações que vocês tanto gostavam de ter aí na vida, porque sem saúde a gente não consegue realmente fazer nada. E nós somos muito frágeis, o ser humano em termos de saúde. Qualquer doença derruba a gente. Então a gente precisa estar muito bem, tanto para a gente desenvolver as atividades nossas diariamente e buscando sempre o bem-estar social. Então, um recado aí para todos os homens é: não deixem de se cuidar, vão ao médico, se possível, quem tem filhos, levar os filhos junto, que isso é uma maneira de já estimulá-lo. Eu já tenho muitos pacientes que levam os filhos para ver como é que tá, começou a namorar, se tem alguma coisa, se está com dificuldade de ter filhos, já cria um hábito, né? E o preconceito, graças a Deus, ele vem caindo cada vez mais. Então, o exame do toque a gente até não abordou, mas é um exame muito rápido, simples, demora 1 segundo, é só uma avaliação prostática, não vai mudar a figura de ninguém, nem o sexo de ninguém. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar. Cuide bem de sua saúde, seja feliz, cuide da sua saúde mental, que isso é muito importante hoje em dia. Maravilha. Doutor André Luiz, muitíssimo obrigado, por aceitar nosso convite. Realmente aprendemos bastante aqui, trouxemos informações extremamente relevantes. Fala pra gente, tem algum Instagram? Como que a gente te encontra? Deixa aí, o momento de você deixar aí os seus arrobas. Eu tenho um Instagram, uma página, tem um site também. No Instagram é drandré.urologista. Quem quiser me seguir, eu estou sempre colocando minha rotina do dia a dia, dando dicas e falando bem, muitas informações sobre câncer de próstata, outros cânceres, né, que a gente não pode esquecer
Em novembro, a gente está no mês do câncer de próstata, mas nós temos câncer de rim, que mata mais que próstata, temos câncer de bexiga também, que é muito grave, e mata mais que o câncer de próstata. Então, no meu Instagram sempre estou tentando passar isso aí, informação de qualidade, que eu acho que é muito importante, a gente tem que saber usar essa ferramenta, não para se autopromover somente, mas é para você também poder informar a população. E ser um meio de levar a educação. Bom demais. Perfeito. Não, doutor, obrigado aí pela a sua participação, foi muito interessante, importante. Eu sei que sua agenda também estava bem apertada aí, porque no mês de novembro, né, de fato, acredito que é o mês do ano que você mais trabalha, né? Isso, eu trabalho bastante. Obrigado mesmo pela sua participação. E foi mais um episódio, né, do Zapcast, em oferecimento da Zapmed, telemedicina, e aproveitar a nossa plataforma aí para estar cuidando da sua saúde. Um acesso simples, rápido, barato, e aí é a saúde chegando onde você estiver. Eu que agradeço a participação de vocês. Desculpem as várias remarcações, né, que você me colocava, né, Michael? Imagina. Agenda e eu tenho cirurgia, não vai dar e tal. Tranquilo. Mas estou à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem, tá? Eu acho um projeto muito bacana, a gente estava conversando aqui antes, né? Uhum. É muito interessante. Meu primeiro podcast, né? Talvez Bacana. seja de muitos, né? Com certeza, né? Mas eu acho bem interessante o trabalho de vocês, principalmente trazer profissionais que esclareçam a população. Isso eu acho que é bem relevante nesse sentido. Parabéns. Obrigado. Obrigado. E é isso. Até o próximo episódio.